Fala galera do Exatamente Isso, venho aqui com mais uma aula de matemática, hoje sobre juros simples e juros compostos. Eu selecionei aqui alguns exemplos que eu vou mostrar no final da aula, sobre 3 para cada um deles, para diferentes tipos de exercício, quando você precisa saber o tempo de aplicação, quando você quer saber os juros, ou quanto é o seu montante final, enfim, eu trouxe vários casos, mas antes disso, eu vou mostrar qual a diferença entre eles, eu vou mostrar como que você chega na fórmula, porque tem uma formulinha que você usa para cada um dos dois casos, e eu vou demonstrar para vocês como chegar a elas. Não tem nenhum segredo, para falar a verdade, a partir da ideia principal de como que é aplicado os juros simples ou os juros compostos, dá para você chegar nela. Bom, eu trouxe aqui uma folha já pré-preparada aqui, que eu vou mostrar para vocês a diferença entre os dois. Bom, o que eu preciso saber primeiro sobre taxa de juros? O que é o juro? O juro é toda a compensação em dinheiro que se paga ou se recebe pelo dinheiro emprestado. Ou seja, se você pega emprestado dinheiro no banco, ou se você aplica no banco, por exemplo, uma poupança, cada mês que passa, ou dependendo do exercício, vai ver mês, semestre, até em dia, às vezes, ano. Então, depende muito de como é aplicado aqueles juros. Mas, toda vez que você paga ou recebe dinheiro, é aplicado juros em cima daquele valor, de duas formas diferentes, para juros simples e para juros compostos. No caso dos juros simples, vocês vão ver que é sempre aplicado em cima do valor inicial. Se você tem, por exemplo, R$1.000, passou um mês, vamos supor que você está numa aplicação que você recebe 10% todo mês. Passou o primeiro mês, você vai receber R$100. Então, seu novo valor total é 1.100. Para o segundo mês, você não vai receber 10% de 1.100, e sim 10% de 1.000, de novo. É sempre aquela porcentagem em cima do seu valor inicial. Então, primeiro mês, mais R$100. Segundo mês, mais R$100. Terceiro mês, mais R$100. E assim vai. Para os juros compostos, não. É diferente. Passou o primeiro mês, com esse mesmo exemplo dos R$1.000. Se você tem R$1.000, passou um mês, você ganha os 10% em cima dos R$1.000, você fica com 1.100. Só que para o segundo mês, ele não vai aplicar os 10% sobre os 1.000, e sim sobre o seu novo montante, que é o 1.100. Se você aplica os 10% em cima do seu novo montante, que é o 1.100, você passa a ter 1.210, e não os 1.200 que eu falei no caso dos juros simples. Esse valor ele fica bem claro quando você vê uma aplicação de bastante tempo, porque juros compostos, no caso de se você estiver ganhando dinheiro, ele vai render mais. Mas, se você tiver que pagar alguma coisa, no caso, por exemplo, de um cartão de crédito, lá os juros compostos são usados contra você, porque sua dívida vai ficando muito alta, muita gente fica endividada por causa disso, porque tem juros altíssimos, e não conseguem pagar o cartão de crédito nunca, porque a dívida vai aumentando muito rápido, e aí que está um problema para muitas pessoas. Bom, primeiro, como que eu vou definir juros simples e juros compostos de uma maneira bem simples? Juros simples, de uma maneira simples, você pode chegar à conclusão que eu vou escrever assim: os juros são gerados apenas sobre o capital inicial. Então eu vou colocar apenas sobre o capital inicial. Já os juros compostos, como eu falei, é sempre juros em cima de juros. Por quê? Se você aplicou em cima do seu valor inicial juros qualquer, no outro mês você vai aplicar esse mesmo juros, só que sobre um novo valor que você vai ter. Então eu vou só chamar de juros sobre juros. Beleza, mas e aí? O que eu posso tirar de conclusão sobre os dois? Como que eu uso eles na parte matemática da coisa? Também é uma coisa bem simples. Vamos primeiro representar aqui. Eu vou pegar um exemplo
eu não vou usar o banco, eu vou usar juros compostos. No exemplo de juros compostos, a poupança. E para juros simples, vamos supor que você pega emprestado um dinheiro de um amigo seu. Você tem aqui, ou melhor, você empresta dinheiro para um amigo. Pronto. Você vai lá e empresta R$100 para o seu amigo. R$100. Como que você vai... você falou para ele, ó, eu vou te emprestar R$100, só que por mês eu vou cobrar uns 10% de você em juros simples. É uma coisa super comum, né? No dia a dia, mas vamos lá. A taxa de juros vai ser 10% ao mês. Importante lembrar, ao mês. E ele te prometeu que ele vai pagar no final de 6 meses. Então, em 6 meses ele vai te pagar. Como que será o valor final que ele vai te dever depois de 6 meses a partir de juros simples? Se você tem aqui os 10% que você prometeu com o seu amigo, ele iria... Merda. Se você combinou com o seu amigo que ele pagaria em 6 meses 10% ao mês de juros dos seus R$100 que você emprestou para ele, como seria o valor final que ele tem que te pagar? Bom, vamos pensar primeiro. Você tem os R$100. Se ele pagasse no próximo mês, você concorda comigo que seriam os 10% sobre os R$100? Então seria, vou fazer até de outra cor aqui, vou fazer de azul claro. Se tem os R$100 dele, que você emprestou, passou um mês, gerou os 10% que eu falei. Então seria 1, por que 1? Seria 100%, que é o que você é o total, mais 10%. 100% é 100 sobre 100, então é 1. Bom, isso é 1. E 10% é 10 sobre 100, 0,1. Se vocês não estão acostumados com porcentagem, é interessante assistir a aula de porcentagem. Então, primeiro mês seria 100 vezes 1,1, que é 110. Beleza. E agora, como que seria o segundo mês? No segundo mês seria, de novo, lembrando que o juros simples é sempre sobre o valor inicial. No segundo mês, você concorda comigo que seria a mesma coisa? Seria, se aqui passou de R$100 para 110, a diferença de um mês para outro, você concorda comigo que do primeiro mês para o segundo mês, segundo mês e primeiro mês, somaria R$10 na dívida? Porque esse valor, como é no juros simples, é sempre aplicado no valor inicial. Como que eu faria para representar na conta, se fosse para calcular em 2 meses, como seria? No segundo mês, seria 100 vezes o 100%, já vou colocar como 1, mais os 10%, 0,1, vezes 2, porque são 2 meses. Então, 100 vezes 1 mais 0,1 vezes 2, 0,2. 1 mais 0,2, 1,2. 100 vezes 1,2 é igual a 120. Como era de se esperar, do primeiro para o segundo somou 10. Então, 120. Beleza. A gente conseguiu resolver, só que a gente não usou uma fórmula de fato. Como que eu represento uma fórmula para isso? Eu vou chamar o valor dos R$100 como o nosso capital de C. O nosso juros, vou chamar de I. E o número de meses, vou chamar de N. Agora eu vou substituir tudo que a gente achou aqui, só com incógnitas. Não se assustem com incógnitas, é super comum e facilita muito, porque isso aqui cria um padrão para você resolver esse tipo de exercício. Capital, que é o nosso R$100, a gente multiplicava por 100%, que era 1, mais
os juros, que no caso é 10, aqui eu coloquei I, vezes o número de meses, que aqui no caso era o segundo mês, se fosse até no sexto mês, seria 6, certo? Então, N. E isso daqui resulta no nosso montante final. Vou chamar de M. Essa é a fórmula para juros simples. Foi rápido de resolver, deu para a gente achar a fórmula a partir de um exemplo bem básico. Então agora vamos resolver o que eu tinha falado, são 6 meses. Então vamos lá, nosso montante final, que é o que interessa pra gente, é os R$100 vezes 1 mais 0,1, que é 10%, vezes N, que é 6, então seria 0,1 vezes 6. Montante final é igual a 100, que multiplica 1 mais 0,1 vezes 6, 0,6. Então, 100 que multiplica 1,6. Então, o montante final, que no caso é a dívida do seu amigo, é de R$160. Beleza, eu peguei um exemplo que eu criei aqui na hora. Vamos supor que agora eu vou aplicar R$1.000 numa poupança, que vai ficar mais fácil a gente entender para os juros compostos. Eu vou fazer também de verde aqui. Agora eu vou aplicar o meu dinheiro, R$1.000, numa poupança. Essa poupança eu vou colocar que ela gera, que é muito absurdo, né? Uma poupança gera 0,5% mais ou menos. Eu vou colocar a minha aqui porque ela é uma super poupança, ela vai gerar 10% ao mês, para ficar mais fácil de vocês entenderem como funciona. Se ela gera 10% ao mês, a gente já sabe o I, a gente já sabe o nosso valor inicial, que é 1.000. Agora falta o número de meses. Vamos supor que eu vou aplicar por 6 meses também. 6 meses também. Como que eu vou calcular para juros compostos? Lembrando, juros compostos é juros sobre juros. Então, depois do primeiro mês, para ir para o segundo mês, a gente vai ter que aplicar os 10% aqui sobre o nosso novo valor final. Vamos lá. Agora eu vou fazer de roxo. A gente tem, primeiro, o nosso valor inicial, R$1.000. A gente passou o primeiro mês, também aqui, que nem no juro simples. R$1.000 vezes os 100% mais os 10%. Como que eu represento isso? 1.000 vezes 1,1. Chegamos aos 1.100. Ok, mas e para o segundo mês? Isso daqui foi o nosso primeiro mês depois da... E como que eu vou para o segundo mês agora? Para ir para o segundo mês, concorda comigo? 1.100 eu vou chamar de montante 1, que é o nosso primeiro valor final. O nosso valor... você concorda comigo que agora para a gente aplicar os 10% sobre o nosso novo montante, que é esse daqui, ó, antes a gente tinha um capital de 100. Aplicamos 10%, tivemos um montante 1, que é um novo final. Agora nós vamos aplicar de novo os 10% sobre o M1. Então ficaria M1, que multiplica 1,1, que é 1 mais 0,1. Que vai gerar o montante 2. Assim, o montante 3 seria o montante 3. O montante 3, a gente vai aplicar os 10% sobre agora o montante 2. É sempre assim. Só que, a partir daqui, a gente já pode encontrar um padrão. Que padrão é esse? Você sempre vai multiplicando por 1,1 nesse caso aqui, porque é 10%, mas 1 mais I. Agora eu vou colocar, sem ser R$1.000, sem colocar 10%, vou colocar só com incógnitas.
o R$1.000, ele é a nossa capital. 10% nosso I. 6 meses nosso N. Você concorda comigo que se você fizer passo a passo, seria capital vezes 1 mais I geraria o M1. Para chegar no M2, seria M1 vezes 1 mais I de novo, que a gente está aplicando os 10% sobre o novo montante. Isso geraria o M2. E assim por diante. Só que, concorda comigo, ó, o M2 está aqui. O M1 já não é C vezes 1 mais I. Então vamos lá. Vou substituir esse valor aqui, ó. M2 é a mesma coisa que C, que multiplica 1 mais I. Ó, isso aqui é só o M1. Isso aqui é o M1. Vezes o que falta aqui, 1 mais I. Agora simplificando, M2 é o nosso capital inicial, vezes 1 mais I ao quadrado. Isso porque só passaram 2 meses. Se você fizer isso pelos 6 meses que ele está pedindo aqui, seria elevado a 6. Então, se você quiser criar um padrão, você coloca N. Então, a fórmula final seria montante final é igual ao capital inicial vezes 1 mais I elevado a N. Essa é a fórmula de juros compostos. Agora nós vamos resolver. Juros compostos muitas vezes precisa de uma calculadora científica para resolver. Às vezes, se for cair no vestibular, com certeza não. Vai existir uma fórmula mais simples de resolver. Aqui que eu deixo, é importante vocês já terem assistido a aula de logaritmo, porque quando você tem a incógnita aqui no expoente, quando você quer descobrir quantos meses foram aplicados, você vai ter que usar muitas vezes o logaritmo. E existem algumas regras importantes que, inclusive, eu vou trazer para vocês no terceiro exemplo de juros compostos, que eu vou precisar de logaritmo para fazer. Eu aconselho que vocês pausem o vídeo quando eu for fazer os exercícios, para vocês tentarem fazer antes. Podem usar uma calculadora para resolver, para ser mais prático. Se for para um vestibular, alguma coisa, vai ser um número talvez mais amigável para você conseguir fazer na mão, né? Você não vai poder usar uma calculadora. Mas vamos lá. Agora vamos resolver o exercício. A gente quer saber qual vai ser o nosso valor final na poupança depois de 6 meses, rendendo 10% com juros compostos. A gente tem R$1.000 vezes 1 mais 0,1 elevado à sexta. 1.000 vezes 1 mais 0,1, eu vou colocar aqui 1,1 elevado à sexta. Como que eu vou fazer isso? Você pode fazer manualmente, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, mas se você tiver uma calculadora científica, que muitos celulares têm, ou tem aplicativos que fazem isso, na internet você encontra com facilidade, o Google mesmo, no computador, você pode fazer x elevado a y, tem uma função lá aqui na própria calculadora, que você pega, no caso, 1,1 e clica essa tecla, x elevado a y, e depois digita 6, ele vai elevar para você um número à sexta. Então vamos lá, 1,1, isso seria 1,1 vezes 1,1 6 vezes. 1,1 elevado à sexta é igual a 1,771561. Eu vou arredondar um pouquinho esse número para 1,77. Então seria 1.000 vezes 1,77. Eu vou colocar 4 casas depois da vírgula. 5. Então o nosso valor final aqui seria
1.771,50. Esse é o valor que você geraria 10% ao mês numa poupança por 6 meses com R$1.000. Seria muito bom se tivesse realmente uma poupança que gerasse 10% ao mês, mas os valores comuns são de 0,5% mais ou menos. Então fica no seu interesse aí resolver com um valor de 0,5%. Bom, agora nós vamos fazer os exercícios que eu trouxe aqui. Primeiro, sobre juros simples. São uns exercícios simples realmente, que eu trouxe mais para vocês já ficarem familiarizados com os tipos de exercícios que podem ter. Pode ter desde um que falte a porcentagem dos juros, pode ser um que falte, você quer descobrir o montante final, pode ter um que você quer saber o número de meses, enfim. Bom, eu vou ler o exercício, se vocês quiserem vocês dão uma pausa para tentar resolver e depois a gente confere para ver como que foi. Uma pessoa aplicou o capital de R$1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e montante dessa aplicação. Qual que é a diferença dos juros e do montante? Os juros é só o que a pessoa vai ter a mais do que o valor inicial. Então, vamos lá. Eu vou fazer da cor vermelha. Bom, a gente sabe o valor inicial, que é o capital, que é de R$1.200. Se você tem 2% do valor todo mês que vai render, então você concorda comigo? Para você calcular os juros por mês, é só você pegar os 1.200 e multiplicar por 2%, que é 2 por 100. Se você fizer essa multiplicação, corta os zeros, fica 24. A cada mês você vai lucrar 24. Já que são 14 meses, 14 vezes 24. 14 vezes 24, 336. Acabou o exercício? Quase. Porque ele pede duas coisas. Ele pede determine os juros e o montante. Isso aqui que a gente achou é os juros. É o que vai ser gerado a partir dos meses que foram passando. E qual vai ser o nosso montante final? Vai ser o inicial mais os juros. Então, o montante final vai ser os 336 que a gente gerou, mais os 1.200, que é 1.536 reais. Beleza, primeiro exercício resolvido. Próximo. Um investidor aplicou a quantia de R$500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$560. Qual é a taxa de juros desse fundo de investimento? Beleza, tranquilo. Como que a gente vai resolver isso? Vamos supor que a gente já sabe que o valor inicial dele, que é o capital, é de R$500. O montante é de R$560. Então a gente sabe que depois de 6 meses, a gente sabe o tempo também. Ele vai ter que chegar aos 560. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver por lógica e resolvendo na mão, ou a gente pode aplicar direto na fórmula. Eu vou primeiro resolver mais ou menos por lógica com vocês, para vocês pegarem que dá para vocês se virarem na hora de resolver o exercício. Como que eu faço? A gente quer descobrir o I, que é justamente a porcentagem de juros que vai gerar para chegar aos 560. Primeiro, a gente sabe que R$500, se você aplicar em um mês, você concorda comigo que seria 500 vezes uma porcentagem qualquer que a gente quer descobrir, que eu vou chamar de X, sobre 100. Estou aplicando como eu fiz aqui em cima, que era, a gente sabia que era 2%, agora a gente não sabe, então eu coloquei X. 500 vezes X sobre 100, corta os zeros, ficaria 5x. Beleza.
esse daqui é o valor que gerou em um mês. Só que a gente sabe que são 6 meses. Você concorda comigo que seria 5x vezes 6? 5x vezes 6 é 30x. Beleza, esse é o juros total nosso. Se o nosso montante final é 560 e o valor inicial é 500, você concorda comigo que os juros é a diferença entre eles, que é R$60? Então, se os juros é o montante menos o capital, então seria 560 menos 500, R$60. A gente sabe que os juros também é 30x, que o x é a taxa de juros nossa. Então, a gente iguala os dois, 30x é igual a 60, x é igual a 2. Então, a taxa aqui é de 2%. Beleza, não gostei de resolver assim. Vamos aplicar na fórmula? Podemos também. A gente acha o valor já quase direto. Na formulinha, montante é igual a capital vezes U mais I vezes N. Se a gente tem essa fórmula, 560 é igual a 500, que multiplica 1 mais I vezes 6N. 6i, perdão, 6i, que é a nossa taxa de juros. 560 é igual a, vou aplicar aqui a distributiva, 500 mais 6 vezes i vezes 500. Então ficaria 500 mais 3.000i. Agora, se você subtrai aqui 560 menos 500 é igual a 3.000i. 60 é igual a 3.000i. Corta um zero aqui. 6 sobre 300 igual a i. 6 dividido por 3, 2. Dividido por 100, 0,02. 0,02 é igual a i. 0,02, concorda comigo que é 2%? Chegamos aos 2%, que eu tinha achado da outra maneira. Você pode fazer da maneira que achar melhor. É importante conseguir resolver exercícios na hora da prova. Bom, próximo. O último exercício de juros simples. Um pouquinho mais elaborado, mas é bem tranquilo de resolver também. Vamos lá. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês durante 5 meses e em seguida o montante foi aplicado durante mais 5 meses a juros de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante foi de R$ 234. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Bom, a gente tem duas coisas para analisar aqui. Primeiro, a gente vai aplicar um valor inicial por 5 meses com uma taxa de juros de 6%. A gente vai tirar todo o valor, vai aplicar esse novo valor a um novo juros de 4% por mais 5 meses. Como nós vamos resolver isso? Vou fazer primeiro pela forma de lógica que eu tinha falado. Eu vou chamar o valor inicial de x ou de c, pode ser c. Concorda comigo que primeiro nós vamos pegar ele, aplicar por 5 meses a 6% de rendimento. Então seria o valor inicial vezes 6 sobre 100, que é o nosso rendimento. A gente vai ter um juros aqui de 6c sobre 100. Só que aí a gente vai aplicar ele por 5 meses. Então a gente já pode multiplicar aqui para achar o juros final dessa aplicação em 5 meses. A gente multiplicando por 5, a gente pode cortar com 100 aqui, ó. Fica 20. Então fica
6C sobre 20. Dá para a gente dividir de novo. Fica 3C sobre 10. Beleza. Isso daqui é o nosso juros. Vou até anotar aqui. Juros 5 meses. 5 meses. Agora a gente vai ter que calcular o novo juros. Só que como que eu vou resolver o novo juros? Lembra, a gente tinha um capital inicial aqui e a gente conseguiu já esses juros aqui aplicando por 5 meses. A gente vai pegar esse valor e vai somar ainda mais o capital inicial, que a gente tirou do banco também. No caso, na aplicação que for. Então a gente tem os juros mais o capital inicial. C mais 3C sobre 10. Esse daqui é o nosso novo capital. É o nosso novo valor inicial. A gente pode simplificar, tirar MMC. Seria 10C mais 3C é igual a 13C sobre 10. Esse é o nosso novo capital inicial. Como que a gente vai fazer A gente vai fazer o mesmo esquema. Nós vamos calcular os juros que foi aplicado sobre ele mais 5 meses, só que agora os juros de 4%. Então vamos lá. 13C sobre 10 vezes 4%, 4 sobre 100, vezes os novos 5 meses que nós vamos aplicar. Se você já quiser, você já pode cortar aqui, fica 20. Você já corta o 20 com 4, você pode cortar primeiro 2, 10, 1, 5. Então ficaria 1 e aqui 5. Então ficaria, aqui ficou 1 também, 13C sobre 50. Esse é o nosso valor final de juros sobre a segunda aplicação. Então 13C seria juros sobre outros 5 meses. Bom, agora a gente já sabe os juros que foi gerado nos primeiros 5 meses e depois nos outros 5 meses. Como que a gente faz? Você concorda comigo que se a gente pegar o montante final que ele passa para a gente aqui, menos o capital inicial, é exatamente os juros total que a gente tem? Os juros que foi gerado nos 10 meses total? Então, a gente sabe que o montante final é 234, menos o nosso capital inicial, que é C mesmo. Os juros seria 3C sobre 10, mais 13C sobre 50. A gente tira o MMC aqui, fica 50. 5 vezes 3, 15C, mais 13C. MMC aqui é 28C sobre 50. A gente sabe, então, agora é só multiplicar em cruz. Eu vou passar o 50 multiplicando 234 menos C. Ficaria, agora analisando para cá, 234 menos C, que multiplica 50, é igual a 28C. Eu passei o 50 multiplicando lá. Se você fizer a distributiva aqui, ficaria 50 vezes 234 menos 50C é igual a 28C. Passa o 50 para o outro lado, ou soma 50 dos dois lados, por regra é assim. 50 vezes 234 é igual a 78C. Essa conta dá 11.700 é igual a 78C. C é igual a 11.700 dividido por 78, que dá exatamente 150. Então, nesse caso, o valor inicial era de R$150. Dá pra ver que não é um exercício difícil.
É só você ir aplicando aos poucos o que a gente já sabe. Eu não vou fazer por fórmula, porque eu não vejo motivo para eu precisar fazer por fórmula. Eu acho que já ficou claro como que é feito o exercício. E agora eu vou partir para os exercícios de juros compostos, que são um pouco mais elaborados, mas também são tranquilos de resolver. Exercício de juros compostos. Bom, primeiro exercício. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%? Bom, vamos lá. A gente tem, ele já passou para a gente. Valor inicial, capital, 20.000. Ele passou o tempo, que são 4 anos. Ele passou a taxa de juros, que é 0,5% mensal, então é ao mês. Tem muita gente que usa um 4 aqui, ó. É interessante transformar os 4 anos em meses, então são 48 meses. Bom, eu vou fazer direto pela fórmula, que é mais prático. Seria 20.000, que multiplica 1 mais 0,5% é 0,005. 1 mais 0,005 elevado a 48. Isso vai dar um número bem estranho, porque ficaria 20.000 vezes 1,005 elevado a 48. É interessante você ter a opção na sua calculadora para resolver esse tipo de exercício. Eu já tenho aqui, eu coloquei com algumas casas depois da vírgula só, coloquei só. Bom, eu vou fazer a conta para vocês terem uma noção que é um número estranho. O valor seria de 1,270489,161. Eu vou colocar só aqui 1,27. 20.000 vezes 1,27. Quanto mais casas depois da vírgula você usar, mais preciso o seu número vai ser. Então, se você fizer essa multiplicação, 20.000 vezes 1,27, o valor final é 28.409,78. É que aqui eu já fiz com a calculadora. Eu não fiz só 1,27 vezes 20.000, eu fiz 1,270489,161. Se fosse só 1,27 vezes os 20.000, seria 25.400. Então, seria 25.400. Então, colocar depois a vírgula tem influência, então é importante lembrar isso. Então, o valor exato é esse daqui, que é o montante final, depois de ele ter aplicado 4 anos na poupança. Bom, próximo exercício. Determinado capital gerou após 4 meses um montante de R$15.000. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. A gente sabe o tempo, sabe o valor montante final, a gente não sabe o capital inicial, e o juros de 2% ao mês. Então eu não vou ficar anotando todos os dados aqui. O valor inicial a gente quer saber, vezes 1 mais os 2%, 0,002, não, opa, 0,02 elevado a 24 meses, então 24. E a gente sabe que essa conta tem que dar 15.000. Como que eu faço isso? De novo, vou usar a calculadora aqui. 1,02 elevado a 24
1,02 é mais ou menos 1,6084. Agora a gente passa isso aqui dividindo e a gente chega que o capital é 15.000 dividido por 1,6084. Isso é mais ou menos 9.326. Então, esse é o capital que foi aplicado inicialmente na poupança. De novo, não tem segredo. No máximo você vai precisar de uma calculadora. Numa prova, provavelmente vai ser um número menor, ou que tem alguma sacada sua que tem que ter para você conseguir resolver. Bom, agora o último exercício, não menos importante. Ao meu ver, ele é mais difícil mesmo do que os outros. Ele envolve também logaritmo, que eu falei para vocês que seria importante, porque você vê muito em juros compostos você tem que usar logaritmo para resolver. No caso, quando você precisa saber o tempo, né, da aplicação, porque a incógnita está no expoente, então a gente vai ter que usar logaritmo. Mas vamos lá. PUC São Paulo. Um capital C, aplicado a juros compostos a uma taxa I por período, produz, ao final de n períodos, um montante m, dado m é igual a c vezes 1 mais i elevado a n, que é a fórmula de juros compostos. Nessas condições, utiliza-se log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48. O capital de R$2.000, aplicando a juros compostos a taxa de 20% ao ano, produzirá um montante de R$5.000 ao final de um período de... Bom, vamos para pensar o que a gente leu aqui. Ele passa para você um valor inicial que você vai aplicar de R$2.000, ele vai chegar a ser R$5.000 com os juros de 20% ao ano. Ele quer saber quantos anos vai ser aplicado para chegar ao valor final. Então, já vou colocar direto na fórmula aqui. Um exercício um pouco extenso, então eu vou tentar economizar espaço. Montante final, 5.000, é igual ao capital inicial, 2.000, que multiplica 1 mais o I, que é a taxa de juros, que é 20%, que é 0,2, elevado a um tempo T. Eu vou chamar de tempo T aqui, que são o número de anos que a gente vai ter que achar. Bom, logo de cara você pode passar dividindo o 2.000 aqui, que é a multiplicação. Então ficaria 5 sobre 2 é igual a 1,2 elevado a t. 2,5 é igual a 1,2t. Beleza. Como que a gente resolve isso daqui? Não é uma coisa simples, tipo 2 ao quadrado é igual a 4. Ou que 2 elevado a x é igual a 4. Não é uma coisa tão simples de resolver. O que isso daqui te lembra? Se você já viu log, e é extremamente importante que você já tenha visto log para conseguir resolver esse exercício, tem aí a aula se você quiser assistir. Lembra que log de A na base B é igual a x? E se você vai transformar isso daqui numa equação exponencial, você passa o b para cá, ficaria a igual a b elevado a x. Então, dá para a gente fazer o caminho reverso aqui, não dá? Isso daqui é a mesma coisa que log de 2,5 na base 1,2, que vai chegar ao nosso t que a gente quer. Bom, já começamos a andar no caminho para resolver o exercício. Só que a gente não tem o log de 2,5 nem o log de 1,2. A gente só tem o log aqui em cima de log de 2, que é 0,3, e log de 3, que é 0,48. A gente, para simplificar, vamos primeiro mudar a base, para a gente mudar essa coisa estranha que está aqui. Se a gente mudar a base, não sei se vocês lembram, conversão de base de logaritmo. Eu vou colocar na base 10. Log de 2,5 na base 10, dividido por log de 1,2.
Beleza. Mas isso daqui ainda não é o ideal para a gente usar. Log de 2,5, vocês concordam comigo que é 5 sobre 2? 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2. E log de 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10 ou 6 sobre 5. Já vou colocar direto 6 sobre 5. Então, primeiro, log de 5 sobre 2. Se você lembra da aula de logaritmo, quando você tem uma fração, você concorda comigo que você pode representar isso daqui? Log de 5 sobre 2 é a mesma coisa que log de 5 menos o log de 2? Só que o log de 5 ainda também pode ficar melhor. Já que a gente não tem o valor de log de 5, você pode fazer log de 5 é 10 sobre 2. Então, log de 5 é log de 10 menos o log de 2. Então, isso tudo aqui é log de 10 menos log de 2 menos log de 2. Beleza, achamos o valor de log de 5 sobre 2. Agora, vamos fazer do log 1,2. Log 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10. Ou log de 6 sobre 5, dividir por 2. Beleza, log de 6 sobre 5 a gente sabe que é log de 6 menos log de 5. Log de 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, certo? Então é log de 2 mais log de 3 menos o log de 5. Só que nem lá em cima, log de 5 pode ser representado como log de 10 menos log de 2. Então, log de 2 mais log de 3 menos, lembrar do sinal aqui, log de 10 menos log de 2. Só que tem um sinal aqui antes, então você tem que aplicar a distributiva no sinal também. Então, primeiro o log de 2, você vai aplicar a distributiva no sinal. Então, vai ficar log de 2 mais log de 3 menos log de 10 mais log de 2. Que dá esse número enorme aí. Beleza, a gente já achou o log de 1,2 apresentado nos logs que a gente tem. E a gente também achou o log de 2,5 com logs que a gente tem. Log de 10 a gente tem? Tem, porque log de 10 na base 10 é 1. Então agora vamos representar a nossa fração aqui, já substituindo os valores. T é igual a log de 2,5 é 10, log de 10, 1 menos log de 2 é 0,3, então é menos 0,3 menos 0,3. Isso tudo dividido por log de 1,2, que pode ser representado como log de 2 mais log de 2, então 0,3 mais 0,3 mais log de 3, que é 0,48, menos log de 10, que é menos 1. Isso dá 0,4 dividido por 0,08. Se você fizer essa conta, você vai chegar a 5. Então, são 5 anos para você chegar àquele valor com essa aplicação de 20% ao ano. Então, alternativa E. Então, o que eu ia mostrar para vocês de juros simples e compostos é isso. A aula ficou um pouco mais extensa porque eu já emendei com exercícios. A parte conceitual é bem simples. Então, vai muito da prática, porque é aplicação de fórmula. Eu acho interessante você exercitar também o raciocínio, não só decorar a fórmula, porque a fórmula é só uma conclusão de várias outras coisas que foram tiradas ao longo de qualquer exercício que for fazer e tudo mais. Então, espero que tenham gostado da aula. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, dá um gostei aí no vídeo.
entre aí na página do Facebook, www.facebook.com/exatamente isso oficial. É importantíssimo que vocês convidem amigos, divulguem o canal do YouTube, que vocês convidem para a página do Facebook, porque eu demorei para fazer uma nova aula por causa de problemas pessoais aí, mas eu pretendo fazer ainda aula sobre matrizes e muitos outros assuntos interessantes aí daqui para frente. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!